A biotecnologia moderna, também conhecida como engenharia genética ou tecnologia do DNA recombinante, envolve modificação direta do DNA, que representa o material genético de um ser vivo, de forma a alterar precisamente as já definidas características do organismo vivo ou introduzir novas características neste ser. Dentro de biotecnologia, estudaremos tecnologia do DNA recombinante, enzimas de restrição, projeto genoma humano, determinação de paternidade pela análise do DNA, clonagem, transgênicos. Estudaremos também melhoramento genético. As enzimas de restrição são produzidas por bactérias e fazem parte do mecanismo de defesa desses seres contra os vírus. Atuam como verdadeiras tesouras moleculares, cortando o DNA viral em vários pedaços, impedindo assim que o vírus se reproduza dentro da bactéria. Hoje em dia, o homem tem utilizado as enzimas de restrição como ferramentas para a manipulação da molécula de DNA. Observe o esquema da ação das enzimas de restrição. Elas cortam a molécula de DNA em 2 pontos. O corte é feito em zigue-zague. As fitas se separam. Observe que nós temos 2 fitas de DNA, uma fita vermelha e uma fita azul. Se as fitas que foram cortadas trocadas, a vermelha com o azul, teremos um DNA recombinante. O projeto Genoma Humano iniciou-se oficialmente em outubro de 1990, com a publicação de um plano de pesquisa para se determinar a sequência de todos os nucleotídeos dos 46 cromossomos do genoma humano. Além disso, outro objetivo do projeto era identificar todos os genes de nossa espécie. O projeto foi iniciado por 2 agências governamentais norte-americanas, com a participação de universidades e institutos de pesquisa de vários países. Em maio de 1998, uma companhia particular fundada especialmente para esse fim, a Celera Genomics, entrou na disputa pelo sequenciamento do genoma humano, prevendo completá-lo em apenas 3 anos. Diante da possibilidade de uma empresa particular se tornar proprietária exclusiva de um patrimônio da humanidade, o genoma humano, o consórcio público redobrou os esforços para concluir o projeto em menor tempo. Finalmente, em 26 de junho de 2000, os pesquisadores Francis Collins, líder do consórcio público, e o presidente da Celera Genomics anunciaram na Casa Branca a conclusão de um esboço do projeto Genoma Humano. Hoje sabemos que o genoma humano é constituído de aproximadamente 3 bilhões de bases nitrogenadas, adenina, timina, citosina e guanina. Apenas 3% do genoma humano corresponde a genes. Sabemos também que só temos aproximadamente 25 mil genes. Antes, acreditávamos que tínhamos 100 mil genes. Olha aí, Caju! Quem está chegando aqui agora, meu filho? É o Falcão Castanho. É eu mesmo. E vamos decidir agora de quem é esse menino. Tô envolvido numa coisa que eu não devo. Não é verdade o que dizem por aí, que a namorada que foi minha tá embuchada. O filho é meu e eu vou ter que assumir. Somente 1 mês foi o tempo em que eu fiquei ao lado dela, depois eu a deixei. Antes de mim Falcão bebeu naquele poço. Não devo nada, isso é tudo que eu sei. Antes de mim alguém bebeu naquele poço. Não devo nada, isso é tudo que eu sei. Ser condenado nesse caso eu não posso. Eu nada fiz, ninguém vai poder provar. Estão querendo que eu entre numa fria. Quem nada deve não pode nada pagar. Eu tenho um jeito de provar minha inocência. Nessa hora eu quero gargalhar. Quem vai dizer quem está com a verdade é o exame do DNA. Quem vai dizer quem está com a verdade é o exame do DNA. É o DNA, é o DNA. É quem vai dizer e a verdade vai mostrar. Eu só quero ver o DNA.
A figura representa a eletroforese de fragmentos de DNA obtidos com a mesma enzima de restrição de amostras de sangue de uma criança, C, de sua mãe, M, e de dois homens que disputam a paternidade da criança, P1 e P2. Diversos fragmentos do DNA da criança, assinalados pelas setas à esquerda, não estão presentes em sua mãe e, portanto, vieram necessariamente de seu pai. Apenas um dos homens, o P2, apresenta todos esses fragmentos, o que permite concluir que é o pai da criança. Como clonar uma pessoa? Retira-se algumas células da pele de um indivíduo do qual se deseja clonar, coloca essas células para crescer em um meio de cultura, retira-se o ovócito de uma mulher, do qual se extrai o núcleo. Funde-se o ovócito sem núcleo a uma das células que cresceram no meio de cultura, através de pequenas descargas elétricas. Se tudo correu bem até agora, foi produzido um óvulo. Então, basta deixar esse óvulo dividir até o estágio de mórula, implantá-lo em um útero e esperar 9 meses para o clone nascer. O quê? O quê? Oh, senhor DNA, de onde é que o senhor veio? Do seu sangue. Só uma gota do seu sangue contém milhões de cadeias de DNA, o elemento básico da vida. Uma cadeia de DNA como eu é um projeto para a construção de um ser vivo. E alguns animais que foram extintos há milhões de anos deixaram seus modelos para que nós os encontrássemos. Nós só tínhamos que saber onde procurar. Há 100 milhões de anos havia mosquitos, assim como hoje. E, assim como hoje, eles se alimentavam do sangue de animais, até de dinossauros. Às vezes, depois de picar um dinossauro, o mosquito pousava num galho e ficava preso na seiva. Depois de muito tempo, a seiva endurecia e fossilizava como um osso de dinossauro, preservando o mosquito lá dentro. A seiva fossilizada, que nós chamamos de âmbar, esperou milhões de anos com o mosquito dentro, até que os cientistas do Parque dos Dinossauros chegaram. Usando técnicas sofisticadas, eles extraíram o sangue preservado do mosquito e pronto! Dino-DNA! Uma cadeia inteira de DNA contém 3 bilhões de códigos genéticos. Se olharmos para telas como estas, uma vez por segundo, durante 8 horas por dia, levará 2 anos para ver a cadeia de DNA inteira. É bem longa. Sendo tão velha, está cheia de buracos. E é aí que nossos geneticistas entram. Os cérebros dos supercomputadores e os sequenciadores genéticos quebram a cadeia em minutos. E a realidade virtual mostra aos geneticistas as falhas na sequência do DNA. Nós usamos o DNA completo de uma RAM para preencher os buracos e completar o código. Caramba! E agora podemos fazer um bebê dinossauro. Vamos conseguir clonar um dinossauro? A ideia do filme Parque dos Dinossauros, âmbar, insetos e fragmento de DNA de RAM não se tornará realidade nem em 1 milhão de anos. Essa foi sem dúvida a sugestão mais original até o momento para encontrar genes de dinossauros. Clonar um mamute congelado rapidamente há milhares de anos pode até chegar a ser viável algum dia. Mas dinossauros com 65 milhões de anos? De jeito nenhum, pois os buracos na cadeia de DNA seriam muito grandes e não teriam como serem preenchidos. Organismos transgênicos são aqueles que recebem e manifestam genes de outros organismos. A importância deles está no fato de se obterem indivíduos com características vantajosas e que produzam substâncias de interesse para o homem. Hoje, já se produz insulina e o hormônio do crescimento através de bactérias geneticamente modificadas. Produz-se também animais e plantas geneticamente modificados. Já é possível também
o tratamento de algumas patologias através da genoterapia. Em um tipo diferente de quarto de hospital, os vírus estão na realidade sendo utilizados para ajudar e não para ferir. I think it would be wonderful poetic justice to think that viruses, our enemies, could be used to help cure genetic diseases. I think in the future we can expect to see more and more of viruses being used in gene therapy and obviously intentionally as vectors for introducing new genes. Pesquisadores estão em estágios iniciais de utilização da habilidade do vírus para entrar em uma célula e alterar defeitos inatos no código genético. Estão sendo efetuadas experiências para colocar um gene que falta em pessoas com fibrose cística. Neste caso, a parte de um vírus do resfriado que faz você adoecer é apagada e substituída por um gene necessário para a cura da fibrose cística. Depois, ele é liberado para fazer o que os vírus do resfriado fazem. Se direcionam para as células do trato respiratório. Mas em vez de invadir a célula com seu próprio objetivo, entregam o DNA que estava faltando. A relação entre o vírus e a espécie humana continua a evoluir. Da mesma maneira como eles sempre nos usaram, nós estamos agora usando os vírus. Mas o menor inimigo da humanidade não irá desaparecer. Melhoramento genético. Do cruzamento de indivíduos da raça Shorton com indivíduos da raça Nelore, obteve-se a raça Santa Gertrudes, que é mais resistente que os indivíduos da raça Shorton e produz mais carne que os indivíduos da raça Nelore. Melhoramento genético do milho. Neste melhoramento genético do milho, cruzou-se 4 linhagens puras de milho, linhagem A, B, C e D. O primeiro cruzamento foi entre as linhagens A e B, produzindo o híbrido AB. Observe que a espiga do milho híbrido AB é maior do que as espigas dos milhos A e B. Então aqui houve um melhoramento genético, na produção de grãos da espiga aqui, ó. No cruzamento da linhagem C e D, produziu o híbrido CD, que também produz uma espiga de milho maior, do que a linhagem C e D. Então também houve um melhoramento genético aqui na produção de grãos. Mas eles ainda fizeram mais. Cruzaram os híbridos AB, CD e produziram um duplo híbrido ABCD com uma espiga bem maior, produzindo mais grãos, correto? Muito bem. A laranja Bahia é uma variedade triploide e estéril, economicamente importante. Sua propagação é feita assexuadamente através de mudas e enxertia. A cultura de tecidos vegetais permite propagar assexuadamente diversas espécies. Pode-se obter centenas de plantas idênticas a partir de fragmentos de tecidos de uma única planta.